Muito boa tarde a todos. Neste dia 6 de outubro de 2020, sejam todos bem-vindos ao webinar Digital Transformation Day. Sou Leonardo Freitas, secretário-geral da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, e seguirei com as atividades. Inicialmente, gostaria de repassar algumas informações para que o nosso evento aconteça da melhor maneira possível. Os microfones e câmeras dos participantes ficarão desativados durante a transmissão. Perguntas e comentários poderão ser feitos via chat aos palestrantes, que responderão ao término do webinar. É muito importante a interação de todos, participem. O Digital Transformation Day acontece em dois momentos. Neste primeiro, teremos uma abertura institucional, seguida de duas palestras de abertura. No segundo momento, compartilharemos via chat desta transmissão os links individuais de cada painel para que você possa acessar o evento para o qual se inscreveu. Aproveito para agradecer ao Consulado da Itália de Belo Horizonte na realização de mais essa parceria, aqui representado na figura do cônsul Dário Savarese. E também a Engineering do Brasil, empresa associada à Câmara de Comércio Italiana, bem como a Global Consulting e a FI Group, também palestrantes nesse evento. Bem, agradecemos também a todos os demais parceiros, instituições e empresas que nos auxiliaram na divulgação deste evento, de forma que ele se realizasse. Neste primeiro momento, ouviremos então o presidente da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais, Dr. Valentino Risioli. Boa tarde, Dr. Risioli. A palavra está com o senhor. Não só como presidente da Câmara de Comércio Itália-Brasil, Itália-Minas Gerais, mas também como presidente do Conselho de Tecnologia e Inovação da FIENG. Na FIENG nós estamos trabalhando muito arduamente para poder fazer em modo que as empresas, especialmente as empresas pequenas e médias, façam esse update, essa transformação digital. É extremamente importante. Hoje, nós não podemos pensar a uma empresa, por pequena que ela seja, sem ela ser digitalizada. É extremamente importante, não só para, do ponto de vista internacional, mas também para o Brasil. Se as empresas mineiras querem ser competitivas, elas têm que trabalhar na digitalização o mais rápido possível. E por isso que eu acho importante essas duas palestras que nós vamos assistir agora, do Michele e do Robson, e depois as outras também, para poder contribuir sempre mais a uma conjunto de empresas mineiras realmente competitivas. Muito obrigado. Eu vou deixar imediatamente a palavra ao amigo cônsul Dário. Boa tarde a todos. Boa tarde, Valentino. Boa tarde aos outros dois palestrantes desta palestra inicial, o Sr. Ligoro, o Sr. Robson. Como falou Leonardo, este webinário é uma enésima confirmação do empenho que Câmara e Consulado estão tendo para fortalecer as relações comerciais, econômicas entre Itália e Minas Gerais. O mundo está cada vez mais online, todos sabemos isso. A transformação digital, que antes era apenas um futuro não muito distante, tornou-se uma realidade para muitas companhias. Falamos de teletrabalho, teledidática,
contato com o cliente, o fornecedor, através da internet. Enfim, a pandemia de Covid impulsionou este fenômeno, esta digitalização nas empresas, não só nas empresas, que passam a demandar serviços especializados de tecnologia de informação. Falando de Itália, a Itália tem muitas empresas nesse setor de grande importância, é muito presente, porque a Itália é uma referência no tema da indústria 4.0 e da transformação digital. Falando de Minas, em Minas temos mais de 100 empresas italianas que estão aqui hoje. Algumas são presentes esta tarde conosco, que representam a excelência da Itália em vários setores. Por exemplo, na automotive, a FSA, Fiat, no agroalimentar, a Segafredo. Temos a engineering, que começou, se não erro, atuando no setor automotivo aqui, e agora tem clientes no Brasil inteiro. Mas temos também empresas de italianos que aqui em Minas Gerais estão investindo, que são de italianos, como o Grupo Rima e o Horizonte Mineiro no setor da mineração. Eu gostaria de falar uma coisa pequena sobre os intercâmbios comerciais entre Itália e Minas Gerais, que não são muitos conhecidos. A Itália é o quarto país na União Europeia por volume de fluxo comercial com Minas Gerais. E a Itália é o 13º destino das importações brasileiras. Mas entre os estados que mais exportam para a Itália, destaca-se Minas Gerais, que ocupa o primeiro lugar, representando cerca de 20% das exportações. E no lado das importações da Itália, Minas Gerais só perde o primeiro lugar para São Paulo. Então, como fala sempre Valentino, tem um grande potencial. É já muito forte o nosso intercâmbio, as relações, mas tem um grande potencial ainda mais que podemos achar. Então, a transformação digital é o presente. Nossas empresas estão bem colocadas, são competitivas, ele pode ajudar a reforçar ainda mais estes laços com a indústria brasileira. Como consulado, temos uma total sintonia sobre este assunto com a Câmara de Comércio e temos todo o interesse em reforçar e aprimorar essa intensidade de intercâmbio. Somos à disposição das empresas italianas e mineiras para ajudar nos desafios de crescimento. Então, bom trabalho a todos. Dário, muito obrigado pelas palavras. Em nome da Câmara, é um prazer renovar sempre essa colaboração com o Consulado na promoção da imagem das oportunidades de negócio entre Itália e Minas Gerais. Bom, nesse momento, vou passar a palavra, então, para o Michele, que é o Sales Director da Engineering do Brasil, que vai trazer uma palestra sobre o cenário da transformação digital. Michele, passamos para ti a palavra. Obrigado, Leonardo. Quero agradecer ao presidente e ao cônsul para as palavras. Com certeza, agradeço muito, Leonardo, pelo convite feito para Engineering e ajuda fortemente que vocês dão justamente para dar visibilidade às empresas italianas que trabalham no território, né? Na verdade, a minha palestra vai ser uma palestra que vai descrever um pouquinho o cenário da transformação digital. Muitas pessoas, na verdade, é uma coisa já bastante, inclusive, falada e refalada, mas o que é uma transformação digital? Então, o que significa transformação digital? Porque eu, como empresa de qualquer setor merceológico, preciso enfrentar, entre aspas, a transformação digital? Bom, o que nós
como engenharia trouxemos aqui, é um pouquinho um cenário do como o consumidor está mudando e, querendo ou não, a pandemia acelerou essa mudança dos consumidores perante esse caminho da transformação digital e porque as empresas, inclusive, têm que seguir esse caminho, né? Existe um termo já bastante batido que é o famoso novo normal, né? New normal, como se fala no exterior, em língua anglo-saxone. Isso, basicamente, o que significa? Significa que a gente mudou muito os nossos hábitos mundialmente, desde março até agora. Uma imagem bastante comum é ver pessoas de máscara agora andando para qualquer lado. Às vezes a gente esbarra com os nossos amigos ou com pessoas que a gente conhece há muito tempo e não reconhece a pessoa, porque não somos ainda acostumados a reconhecer as pessoas somente para os olhos, né? Então, isso com certeza mudou inclusive o approach das pessoas a vida normal, álcool gel, distanciamento, fila, nem todos os serviços ainda começaram. Mudou também a nossa abordagem perante as redes sociais ou outros tipos de tecnologias, né, que impactam um pouquinho mais o trabalho que, por exemplo, a engineering faz no dia a dia. Colóquios que já eram enormes, como aqui quis pegar uma foto mais divertida, mas que realmente fala do novo petróleo, da nova riqueza, que é toda a parte de manipulação e transformação de dados. Então, Facebook, Google, esses grandes nomes são mestre em tudo que é monetização de informações, monetização de dados perante as ofertas que o mercado quer fazer. Então, quando a gente fala de transformação digital, qual é a cara dos aceleradores digitais? Do que estamos falando? Bom, eu coloco como cérebro, e também vamos ver isso em uma das nossas palestras, do nosso responsável da área de dados, eu coloco sempre toda a parte de gerenciamento de dados. Para mim, isso é a base de tudo. Manipulação de dados, elaboração de dados, estruturação de dados, dá depois a aceleração para poder evoluir nesse mundo da transformação digital. Depois temos a segunda parte, também extremamente importante, que é a parte referente à inteligência artificial, machine learning, né? Isso ajuda bastante em todas aquelas atividades industriais que não necessariamente precisa da intervenção humana. Aliás, usando inteligência artificial, machine learning, uma das coisas que certeza é uma vantagem é a possibilidade de reduzir o risco de vida dos funcionários das indústrias em determinados ambientes. E a gente vai ver um pouquinho melhor isso daqui a pouco. Um termo bastante batido agora nas indústrias é API, essas interfaces rápidas entre aplicações ou a possibilidade de publicar informações de forma mais eficiente, mais rápida e com custos mais acessíveis. Como vocês estão vendo aqui, está se formando justamente a cara dos aceleradores digitais. Tudo que é indústria 4.0, muitíssimas indústrias estão nos acessando ultimamente para justamente falar de o que preciso melhorar no meu dia a dia para poder reduzir custo, para poder ter uma assertividade maior. E último, mas não realmente por último, tudo que agora se chama de digital marketing. O que é o digital marketing? Como eu pego toda essa quantia gigantesca de dados e consigo entender o mercado de uma forma mais eficaz. Então, digital marketing é tudo aquelas atividades de proposição da marca, da empresa, baseada em dados, retroalimentando depois também algoritmos de machine learning para tomada de decisões em termos de justamente soluções, ofertas e produtos que podem ser mais atrativos para os nossos clientes. Na verdade, quando a gente fala de transformação digital, fala muito também de quais são as tecnologias envolvidas. Nós colocamos no meio o 5G. O 5G que está chegando no Brasil, falta ainda o leilão, né, para as frequências, mas vai ser um grandíssimo habilitador.
porque justamente ele vai permitir todas essas arquiteturas orientadas aos dados, o que a gente chama justamente de data-driven, né? Todas essas arquiteturas que são baseadas em dados, que vai permitir exames remotos, uso de robô, cloudification, ou seja, migração de aplicações em nuvem, toda a parte de gaming, wearable e outros tipos de aplicações ligadas, por exemplo, a HoloLens, óculos com inteligência artificial para realidade virtual, realidade aumentada. Isso serve seja para a parte de manutenção, mas seja para a parte também de redução de riscos e segurança no trabalho. E aqui a gente deu um pouquinho uma evidenciada nas maiores tecnologias que estamos vendo, justamente. Basicamente, a parte de robô, a parte de Robotic Process Automation, a RPA, que serve justamente para reduzir os custos atrelados a operações repetitivas, chatbot, que reduz a intervenção humana na interação com os nossos clientes, inteligência, toda a parte de realidade aumentada e simulação de ambientes reais com computação, e obviamente tudo na nuvem. A maioria dos nossos clientes estão nos acessando para falar justamente de cloud computing, de go to cloud e práticas desse tipo. Agora, vamos ver, na verdade, como todos esses conceitos que a gente está falando de digitalização se aplicam na prática. O discurso é justamente isso. Eu peguei aqui como exemplo uma cadeia de valor muito conhecida para quem trabalha na área do agronegócio, né? Então, todo mundo sabe que vai ter um momento em que a matéria-prima, pegamos como exemplo, por exemplo, o leite, né, nas fazendas é produzido, esse leite é transportado até chegar a uma indústria onde vai ter toda a parte de elaboração dessa matéria-prima. Depois acontece mais um transporte para pontos de vendas ou para distribuidores. Aqui a gente exemplificou um pouquinho a nossa cadeia de valores para chegar no consumidor final. Em cada uma dessas etapas, que pode ser inclusive maior que essas 6 etapas que a gente exemplificou aqui, existem dados que são coletados em diferentes plataformas. Com esses dados, eu consigo registrar esses dados e consigo ter informações relativamente ao registro de onde essa matéria-prima foi produzida e onde essa matéria-prima chegou para o consumidor. Isso permite um outro pilar importante da transformação digital, que é a rastreabilidade. Eu consigo rastrear dessa forma de onde vem aquele produto, como foi feito, e o cliente vai fazer o quê? Vai se sentir um pouquinho mais perto do que é o produto que gerou aquele determinado insumo que ele está, naquele momento, adquirindo. Isso é fantasia, é uma coisa que não existe? Na verdade, não. Somos bastante já acostumados, nós europeus, a ver cenas como essa, onde tem um QR Code imprimido em uma garrafa de leite e com um aplicativo você consegue saber a região de onde aquele leite está vindo. Às vezes você consegue ter informações da fazenda onde aquele leite foi produzido. Isso já é uma realidade e está chegando com força aqui no Brasil, né? Então, na prática, isso é transformação digital. Na prática, é manuseio de dados, né? Logística também é um problema. Já os lockers, existem muitas estações na Europa, na Itália, obviamente. E aqui no Brasil? Bom, os lockers estão chegando. Já existem pontos de coleta. Você compra na internet, retira no ponto de coleta, reduz os custos da logística e compra direto do produtor, evitando todas aquelas passagens. Bom, isso é o que queria falar como introdução da transformação digital, mas o que a engineering faz para essa transformação digital? A gente é uma empresa que está no ramo da transformação digital. Somos uma empresa que nasceu com uma alma de System Integrator, então, de desenvolvimento de software, de inovação, de novos projetos desafiadores, analisando novas tecnologias e novas soluções, basicamente. Esse daqui é justamente um pouquinho o nosso vídeo institucional, mas
vamos no que realmente conta. A empresa é uma empresa multinacional, mais de 12 mil colaboradores no mundo, 65 escritórios. Esse 2,1 bilhões de dólares é a nossa receita consolidada 2019. Somos presentes há 12 anos no Brasil, mais de 850 colaboradores. Temos escritórios claramente em Belo Horizonte, na Savassi, mas temos o nosso headquarter em São Paulo, temos uma fábrica de Digital Transformation em Santo André e também presença no Rio de Janeiro e no Nordeste. Nordeste pela proximidade com o grupo FCA, né? Esses são os nossos maiores clientes. Aqui embaixo dá para perceber as verticais onde a gente atua, né? Vertical de Energy Utility, grande cliente como a Sabesp, como a Enel, CEMIG, Eletrobras, mas também a parte de mineração com cliente do porte da Vale, VLI, Telco e Mídia. Somos a primeira empresa de TI da TIM Brasil, né, como operadora de telecom, e também trabalhamos com Telefônica, Claro, também a parte automotiva, já mencionei FCA, mas temos uma importante colaboração também com a Volvo Carro, para a parte automotiva. Agronegócio, vamos ter uma palestra específica para isso daqui a pouco, Leo, falando justamente um pouquinho das capabilities que nós temos para todo mundo do agro, e a parte de transporte e trânsito. Parcerias importantes, estamos falando no Brasil, tá? Da engenharia do Brasil, essas são todas parcerias importantes. A gente quer evidenciar a parceria que temos com a Google, já somos Premier Partner Google Brasil. Novamente, pensando em engineering como entidade mundial, temos parcerias basicamente com os maiores produtores de software e de soluções informáticas, mas essas são todas locais. Então, SAP, Google, Oracle, são todos nossos parceiros com que a gente trabalha em conjunto para atingir os objetivos dos nossos clientes, que é justamente a digitalização de soluções e produtos, né? Esse daqui é o nosso framework de transformação digital, onde temos os nossos pilares, que são os pilares justamente da transformação. Cada cliente tem um foco específico, pode decidir qual é a prioridade perante a transformação, ou seja, o que ele enxerga como atividade a ser executada primariamente. Então, todas as práticas ágeis têm que ter inteligência. Quando a gente fala de machine learning, inteligência artificial, tem que ser orientados às plataformas, então soluções que são mais enxutas, mas que de alguma forma seguem os padrões de mercado e perante o que o cliente está esperando. E, obviamente, customer-centric, né? O cliente sempre no meio, em qualquer tipo de atividade. A nossa oferta se baseia nesses 4 pilares, justamente, e esses são os nossos laboratórios, né? Laboratórios de arquitetura, de consultoria, para analisar a realidade do cliente e definir o que a gente chama de PDD, Plano Diretor de Digitalização, né? Então, define para o cliente qual é a forma certa e quais são as prioridades que ele tem que olhar perante a transformação digital. O LACI também, que é uma prática muito conhecida para todos os processos de transformação digital. Digital Lab, que são as nossas fábricas de desenvolvimento. Cloud Lab, como eu estava falando, muito requisitados para a migração em nuvem. Indústria 4.0, Indústria 4.0, e isso justamente para todas as práticas de machine learning, predição, sensorização, etc., que a indústria está pedindo nesse momento. Data Lab, que, como já falei, vamos ver alguma coisa daqui a pouco com o nosso cientista de dados, Thiago Mascarenha, e as nossas expertises SAP. Aqui, basicamente, são não vou me dilungar muito nisso, Leo, vou simplesmente dar uma pincelada, mas temos todo o interesse de poder aprofundar. Aqui é só para dar uma visão da amplitude, né, da oferta, do que nós podemos fazer para os nossos clientes, e a gente gostaria de sublinhar. Nós gostamos de trabalhar em conjunto, nós somos parceiros dos nossos clientes. Estamos tentando cancelar de qualquer lado a palavra fornecedor. Para nós não funciona.
para nós é parceria, tem que trabalhar em parceria com o cliente e diferente disso as coisas não andam. E era mais ou menos isso, Leo, que eu queria colocar aqui. Espero que essa jornada rápida, esses poucos minutos que a gente tinha, ficaram úteis justamente para as pessoas conectadas. Os contatos são aquele que vocês veem na tela agora. Vai ser simplesmente um prazer poder ajudar todos os amigos que estão conectados nesse momento e vai querer mais informações. Okay. Obrigado, Michele. Eu lembro a todos que ao término, nos próximos dias, enviaremos o link deste vídeo, bem como cópia das apresentações ou o link para que possam fazer download. Excelente apresentação, Michele, muito obrigado. Tenho certeza que o conteúdo daria vários webinars temáticos, né? Com certeza, com certeza. A abrangência é enorme. É muito amplo, é muito amplo. Você falou de solução, de recursos, e imagino que muitos estejam pensando, né, de onde tirar o dinheiro para bancar, ou uma parte dela para bancar, né? Então, agora a gente deixou essa tarefa para o Robson Ventura, que é da FI Group, uma empresa associada da Câmara de Comércio, assim como a Engineering, e ele vai falar agora para nós sobre incentivos financeiros à transformação digital. Robson, contigo a palavra. Bom, boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer inicialmente o pessoal aí da Câmara Italiana de Comércio pelo convite em poder participar deste webinar hoje, abordando um tema tão interessante e atual como a transformação digital. Não vou me estender muito aqui sobre o tema de transformação digital, muito bem apresentado aí pelo nosso amigo Michele, né? Então, hoje, o meu papel aqui é demonstrar um pouco dessas oportunidades e mecanismos de fomento à inovação tecnológica através dos incentivos fiscais e dos incentivos financeiros que estão, obviamente, ligados com as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, parte do processo de transformação digital. E que, por muitas vezes, as empresas não enxergam isso internamente. Acreditam estar somente fazendo um processo natural e de rotina. Então, muitas dessas atividades, elas possuem pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, não somente na atividade fim da empresa, mas também assim, no core business, mas na atividade meio. Nos projetos, por exemplo, de TI, para gestão e controle, back-office, no setor de logística, qualidade, ferramental. Ou seja, o P&D ela pode estar espalhado por todos os setores da empresa. Então, se me permitem, vou fazer brevemente aqui uma introdução da FI Group, para quem ainda não conhece. Então, eu tenho aqui o enorme prazer em representar a empresa neste evento. Bom, a FI Group é uma multinacional de origem franco-espanhola, dedicada única e exclusivamente na captação de recursos que fomentam a pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Estamos presentes há 20 anos no mercado, no Brasil 9 anos, e 80% de todo o nosso corpo ele é técnico, engenheiros de diversas formações para atuar em todos os setores da economia sem distinção, mapeando as oportunidades e tendo um entendimento técnico dos projetos para o pleito e defesa dos incentivos. Bom, atualmente estamos presentes em 12 países, com sede mundial em Barcelona, na Espanha. Estamos presentes também na Itália, com escritórios em Milão e Turim. Então, desde já fico à disposição dos participantes para poder fazer um intermédio com o nosso escritório na Itália, para poder ter uma conversa mais direcionada aos incentivos da região. No Brasil estamos 9 estados, em Minas Gerais, inclusive no bairro de Funcionários. Bom, e devidamente já apresentada a FI Group, e antes mesmo de dar a apresentação sobre os incentivos federais, é importante refletir um pouco sobre os conceitos de inovação tecnológica. Então, quando se fala de inovação tecnológica, acredita-se muito em que inovar é criar roda. A inovação ela vai muito além de uma inovação disruptiva. Grande parte da inovação ela é incremental. Então, seria criar novas funcionalidades para produtos, novos processos que permitam maior produtividade, qualidade. Então, a inovação nada mais é do que uma melhoria de um produto, um processo ou um serviço que vise ganho de qualidade, produtividade e competitividade. E muito importante frisar, a inovação não precisa ser para o mercado.
A inovação ela pode ser para a própria empresa. Então, uma vez que a empresa implementa uma tecnologia, uma ferramenta, um processo, ou até mesmo um produto com base em algo já pré-existente no mercado, algo que uma concorrente, porventura, já tenha, porém implementado internamente de forma customizada, então diversos desses investimentos para possibilitar esta nova implementação, seja com recursos para a equipe interna, ou então até mesmo gastos com serviços de terceiros, uma vez que financiado pela empresa, esses recursos também poderão ser enquadrados como dispêndios elegíveis a ter um retorno através dos incentivos fiscais. E é importante ter o entendimento dos projetos e da atividade. Então, avaliar se esses projetos e atividades eles possuem característica de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e para isso, além de toda a nossa expertise atuando aí com cerca de 40% das empresas no Brasil que se beneficiam do principal incentivo no país, nos baseamos também nos manuais de referência que ditam as regras de P&D, como, por exemplo, o próprio Manual de Frascati, um manual desenvolvido pela OCDE lá em 1963, na Vila Falconieri de Frascati, na própria Itália, com o intuito de unificar os conceitos de P&D a nível mundial. Então, o manual ele é uma referência de P&D experimental, suas definições são internacionalmente aceitas e tornam-se uma linguagem comum para a discussão das políticas de ciência e tecnologia, e ele serviu como base para a definição constante do Decreto 5798, que compõe a legislação da Lei do Bem, o principal incentivo de P&D no país. Nós somos responsáveis por fazer a tradução e divulgação desse manual, um reconhecimento da OCDE por se dedicar mais de 20 anos com atividades de P&D ao redor do mundo. E caso alguém tenha um interesse em receber esse manual, fiquem à vontade para me contactar, eu vou disponibilizar aqui o e-mail ao final, e eu encaminho para vocês. E também é possível fazer o download desse material no próprio site do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, tendo o conceito de inovação já esclarecido, mesmo que de forma bem superficial, agora eu abordo o mapa das oportunidades, os principais incentivos de P&D no país, na qual trabalhamos quanto consultoria na FI Group. Abordamos as oportunidades em distintas fases do projeto. Então, temos aqui uma linha temporal. Então, na fase de pré-projeto, existem as oportunidades dos financiamentos, dos incentivos também à importação para maquinários, equipamentos, insumos. Na fase do projeto, existem as oportunidades com os incentivos fiscais. Então, uma fase onde a gente faz todo o mapeamento das atividades para o pleito desses incentivos. E a fase pós-projeto, com algumas possibilidades também de credenciamento no Finame, obviamente, para alguns setores em específico. Então, entrando um pouco mais na especificação dessas oportunidades, existem 3 vertentes a serem trabalhadas. A primeira delas, nos incentivos fiscais, para a inovação, os incentivos fiscais para a importação e os incentivos também financeiros para financiar esses projetos. Então, nos incentivos para a inovação, o incentivo fiscal da Lei do Bem, principal incentivo de P&D no país, ele é passível de ser usufruído por qualquer empresa, de qualquer setor de atividade, uma vez que a empresa cumpra com os pré-requisitos, optante do lucro real, ter lucro fiscal e regularidade fiscal dentro do ano de apuração. O incentivo permite uma redução de até 34% do valor gasto em P&D, abatido diretamente lá no IRPJ e na CSLL, podendo chegar até 45% em caso de instituições financeiras que têm esse percentual um pouco mais elevado. A Lei do Bem ela nada mais é do que uma exclusão adicional na apuração do lucro real das empresas. Então, todos esses dispêndios já realizados e contabilizados talvez como uma despesa operacional, com recursos humanos, eu digo salários mais encargos de profissionais da equipe técnica, dos CLTs da empresa, gastos com serviços de terceiros para desenvolver um teste, uma calibração, um molde ferramental, um desenvolvimento e melhoria de plataformas digitais, aplicativos mobile. Então, todos esses gastos e gastos também com protótipos, lotes pilotos de produção, tudo isso que já é considerado uma despesa para a empresa, uma vez que essas despesas sejam caracterizadas como pesquisa e desenvolvimento, inovação tecnológica, ela pode entrar novamente como uma exclusão adicional na apuração do lucro real da empresa
e a lei do bem é reduzir a base de cálculo do lucro real para depois fazer a aplicação dos impostos. Então, permitindo aí uma redução mínima de 20,4% dos investimentos já realizados, chegando até 30,4%. Então, o que a gente costuma dizer é que a cada 1 milhão de investimento, despesas, dispêndios com pesquisa e desenvolvimento, a lei permite um retorno financeiro de cada 1 milhão de 204 a 304 mil em forma de redução da carga tributária. O incentivo da lei da informática, ela concede para as empresas que exercem atividade de desenvolvimento ou produção de bens e tecnologias da informação e comunicação e que investem em P&D, concede créditos financeiros decorrentes desse dispêndio mínimo efetivamente aplicado nessas atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, além de outros benefícios indiretos, né, como o recolhimento sobre ICMS, preferência em participação de licitações, cadastro diferenciado no FINAME e tudo mais. Trabalha-se também a possibilidade do Rota 2030, o capítulo 2, direcionado ao setor automotivo. Então, através do Rota 2030, é possível uma redução de até 12,5% de todo o investimento gasto em P&D através do IRPJ e da CSLL. Passando para a parte dos incentivos fiscais para inovação, existe a possibilidade de se trabalhar, por exemplo, um ex-tarifário, um incentivo que consiste em uma redução temporária de 2 anos a zero do imposto de importação e acabando pegando outros impostos também em efeito cascata. Então, se porventura a empresa instalada no Brasil importa um equipamento, desde que o NCM dele seja, nomenclatura comum no Mercosul, né, seja um bem de telecomunicação informática ou um bem de capital, e que não haja uma produção de similar nacional, e que você conseguir, nós, né, através da nossa consultoria ou das empresas que buscam esse incentivo, conseguir comprovar que não existe um similar nacional, seja por diferença técnica, capacidade produtiva, ou até mesmo o valor desse produto, e aí sim você consegue ter uma redução temporária desse imposto de importação. O importação para inovação já é um incentivo que entra, uma isenção, além do imposto de importação, o IPI também. Mas aí a gente fala de máquinas, insumos, peças de reposição, materiais de consumo. Então, desde que esses investimentos de importações estejam relacionadas a uma fase de pesquisa e desenvolvimento nos projetos da empresa. Então, também existe essa possibilidade. Além do Rota 2030, o capítulo 3, uma isenção do imposto de importação, como se fosse uma espécie de ex-tarifário para a cadeia automotiva. Na parte dos incentivos financeiros que permitem, né, financiar os projetos e as atividades das empresas, existe a possibilidade de diversas modalidades. Por exemplo, as modalidades reembolsáveis através do FINEP, BNDES, no ramo federal, e os agentes financeiros no ramo regional. E na modalidade não reembolsável, subvenções econômicas, por meio de chamadas públicas ou editais, que tem saído agora com frequência, né, nesse período de pandemia. Então, tem surgido algumas possibilidades e a gente sempre é atento para poder fazer esse meio de campo junto com as empresas que têm o interesse de captar recursos de terceiros. Então, qual seria o benefício do financiamento com relação principalmente aos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica? Primeiro, a aquisição de recursos para atender o plano estratégico da empresa, pagamento de valor financiado após o retorno do projeto, uma taxa de juro a TJLP baixa, né, hoje em comparação aos anos anteriores, e obtenção de recursos para investimento em P&D, que inclusive posteriormente poderão ser beneficiados também como o próprio incentivo da Lei do Bem. Então, existem diversas linhas específicas para cada atividade ou área de interesse. Infelizmente, o nosso tempo aqui é um pouco curto, eu não consigo apresentar todas elas, mas o importante é ter um projeto bem definido, um plano bem escrito e apresentável. Depois disso, identificar qual a melhor linha que se adeque ao projeto de vocês. Então, existem linhas de aquisições para maquinários, ampliação de infraestrutura, projetos de investimentos ligados à energia, mobilidade, logística, meio ambiente, capacidade produtiva, indústria 4.0, dentre outros, né? Além também de poder auxiliar as empresas no credenciamento no FINAME, que facilita a venda dos produtos e dos projetos, e também a ativação da P&D no intangível,
que acaba melhorando os indicadores sem afetar o fluxo de caixa da empresa. Infelizmente, temos um tempo muito curto para abordar diversos incentivos neste cronograma, são muitas particularidades, muitos detalhes para cada tipo de incentivo. Certo que existe oportunidades para todas as atividades, e teremos o enorme prazer em poder apresentar cada um deles com seus respectivos detalhes em outras oportunidades. Nós da FI Group temos uma equipe técnica especializada para atender as empresas no mapeamento das oportunidades, apresentar as melhores soluções para captar esses recursos e tornar o investimento de sua empresa mais acessível e com toda a qualidade, obviamente regida pela ISO 27001, com segurança das informações, 9001 com a qualidade do serviço prestado e a própria LGPD, né, com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. A transformação digital é uma realidade, agora mais do que nunca, né, em período de pandemia, onde as mudanças são muito rápidas, as respostas instantâneas, exigindo maior flexibilidade e agilidade na interação com o mercado. E para continuar esse papo, eu compartilho aqui um pouco dos nossos contatos através dos sites fi-grupo.com, leidobem.com, financiamentodainovação.com.br, rota2030.com, extarifário.com e leidainformática.com, onde vocês vão conseguir ter acessos mais profundos a esses incentivos. Aqui um pouco dos nossos escritórios espalhados pelo Brasil, 9 unidades de negócio, destacar o de Belo Horizonte, no bairro de Funcionários. E, ao final, os meus contatos também, telefone, o próprio celular com o WhatsApp, pode me mandar uma mensagem, me mandar um e-mail ou me incluir no LinkedIn para que a gente possa bater um papo mais profundo. Espero, de alguma forma, ter apresentado algumas oportunidades, mesmo que de forma bem superficial, por conta do nosso tempo, mas será um prazer poder falar com vocês com mais calma e trazer alguns cases direcionados à realidade de cada empresa. Okay. Fico no aguardo pelo contato, no mais eu desejo a todos um bom webinar e bons negócios. Obrigado, Leonardo. Muito obrigado, Robson. Agradecemos muito pela sua apresentação. Então, nós vimos soluções tecnológicas através da fala do Michele, opções, né, de obter certos financiamentos ou recuperação de despesas através dessas linhas apresentadas pelo Robson. E agora nós vamos entrar no segundo momento desse nosso webinar, que é a divisão do grupo nos painéis temáticos.